Olá pessoal, meu nome é César Ricardo Lampe e nesse momento eu pretendo conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que envolve tanto o exercício físico quanto nosso sistema imunológico e o coronavírus. Bem, então iniciamos identificando a palavra latina immunes, que significa permissão especial, e está relacionado ao nosso sistema imunológico, que obviamente é um dos sistemas mais fascinantes do nosso corpo, no qual se baseia em três princípios básicos. O primeiro deles, o reconhecimento, o segundo, a especificidade e o terceiro, a memória. Então, o trabalho do sistema imunológico se resume em reconhecer o que é próprio ou não próprio ao corpo humano. E aí nós temos então o primeiro princípio básico, que é o reconhecimento. Também não se pode esquecer que existem dois tipos de resposta imunitária frente aos antígenos. A primeira refere-se à imunidade celular inata, ou seja, aquela que é trazida desde o nascimento e que confere a capacidade de reconhecer e destruir muitos micro-organismos por meio de células fagocitárias chamadas de macrófagos. Dessa forma, a resposta inata inclui inúmeras barreiras. Uma delas, podemos dizer que são as barreiras físicas, que temos como exemplo a pele. A segunda, as barreiras químicas, exemplificando por meio das lágrimas, e a participação de células como macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células naturais killers e moléculas microbicidas, como o óxido nítrico e o ânion superóxido. Bem, outro tipo de resposta, pessoal, um pouco mais complexa, é conhecido como resposta imune adaptativa, conhecida como adquirida. Esse tipo de resposta envolve a produção de anticorpos contra um determinado antígeno. E aí, nesse momento, nós podemos identificar o segundo princípio básico do sistema imunológico, que é a especificidade. E só é desenvolvida na medida em que o indivíduo se expõe à presença de novos antígenos específicos. Bem, então nós podemos dizer que a resposta imune adaptativa nós teremos o envolvimento principalmente dos linfócitos T e B e seus produtos, como citocinas e anticorpos, respectivamente. Dessa forma, pessoal, após a exposição inicial, essas células são prontamente disponíveis para combater uma grande quantidade de antígenos, utilizando então os anticorpos previamente sintetizados, no qual então nesse momento conseguimos demonstrar o terceiro princípio básico, denominado como a memória. Assim, tanto o sistema imunológico inato quanto adaptativo depende da atividade de células brancas do sangue, que são os chamados leucócitos. E esse termo geral que inclui inúmeras células de defesa do nosso corpo humano. Outro fator, pessoal, que deve se levar em consideração e bastante importante, visando o exercício físico, é o estresse crônico, que advém de situações extremas ou quando o organismo não consegue reagir de forma adequada às situações do cotidiano. E aí, esse estresse crônico pode atingir qualquer pessoa, independente da idade que ela tenha. E um exemplo que nós podemos dizer de estresse crônico é um atleta sobrecarregado com inúmeras sessões de treinamento. Então nós vamos ver como é que funciona esse processo do estresse crônico. Esse atleta que possivelmente está sobrecarregado com inúmeras sessões de treinamento, ele passa por três fases. A primeira dela é a experiência que parece ser bastante dura e, em consequência, a reação de alarme é acionada, ou seja, a intensidade é exagerada, né? O processo é sobrecarregado, então, o primeiro momento, o alarme é acionado. Em seguida, o corpo acostuma-se a essa situação, que seria a quebra da homeostase, e depois buscaria uma situação de equilíbrio. E o estado, então, é chamado de resistência. Quando finalmente não se pode mais suportá-la, né, esse período de treinamento, essa sobrecarga, vem o que nós chamamos de exaustão. Então, pessoal, nós sabemos que estressores físicos são capazes de influenciar a funcionalidade do nosso sistema imunológico. Então parece um pouco estranho, mas é a verdade. Então nós podemos dizer que exercício físico é um fator causador de estresse? Parece estranho, não parece? Mas é verdade. Essa confusão se dá pelo fato de que se atribui sempre uma condição negativa a essa palavra estresse. Mas na fisiologia, estresse é definido como um estímulo que perturba a homeostase. Portanto, considerando que o exercício físico é capaz de alterar esse estado de equilíbrio fisiológico, a ele deve ser então atribuída
o status de agente estressor. E conforme o abalo, pessoal, que esse exercício cause na nossa homeostase, nós podemos então mensurar efeitos positivos ou negativos frente à saúde do indivíduo. Então, sabe-se que a prática de exercício físico em diferentes intensidades também e segundo os diferentes protocolos de execução e duração pode exercer efeitos positivos ou negativos sobre diversos parâmetros do nosso sistema fisiológico, uma vez que pode aumentar algumas células desse sistema ou ainda reduzi-las sensivelmente. Diante disso, há necessidade de você compreender que as respostas promovidas pelo exercício, tanto agudamente quanto em sua cronicidade, afetam diversos componentes do nosso sistema imunológico. Para tanto, eu gostaria de frisar um pouquinho a questão da intensidade do exercício, pois podemos dizer que o exercício de intensidade moderada pode estimular parâmetros relacionados à imunidade celular e assim diminuir o risco de infecções, enquanto que o exercício considerado de alta intensidade, aquele que proporciona sobrecarga, estresse exagerado, que leva o indivíduo à exaustão, pode promover um decréscimo destes mesmos parâmetros, aumentando assim o risco de doenças infecciosas. Bom, pessoal, então a gente vai resumir da seguinte maneira: a prática regular de exercício físico pode ser benéfica para a saúde, porém parâmetros como volume, a intensidade devem ser observados durante a prescrição para que se obtenha melhores resultados. De uma maneira geral, retomando o exercício de intensidade moderada, este promove então proteção contra infecções causadas por micro-organismos intracelulares, pois direciona a resposta imune para predominâncias das células conhecidas como TH1. Em contrapartida, aqueles exercícios que nós consideramos de alta intensidade geram um aumento da concentração de citocinas anti-inflamatórias, padrão TH2, visando então esse aumento diminuir os danos do tecido muscular ocasionado pela alta intensidade e pelas inflamações decorrentes dessas microlesões que nós sabemos que acontecem no músculo esquelético. E isso pode resultar um aumento da suscetibilidade de infecções. Agora que você compreendeu então a resposta do que o exercício físico tem no sistema imunológico, é hora de dosar então a sua intensidade de treinamento, organizar a sua alimentação e proporcionar intervalos de descanso efetivos ao seu organismo. Dessa forma, você vai ficar menos suscetível a infecções e à ação de determinados vírus no seu organismo, como o exemplo daqueles que nós estamos vivenciando agora, que é denominado como coronavírus.